Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no íconezinho do livro aqui embaixo para que receba as informações constantes publicadas aqui no canal, de preferência ativando o sininho. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de uma questão que caiu no concurso para juiz federal do TRF da Terceira Região. Antes disso, rapidamente a apresentação dos nossos meios de divulgação nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso blog, perfil na academia.edu e o nosso e-mail para contato. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ver a questão, como é que ela foi abordada pela banca. Então, é uma questão aplicada ali em 2018 pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, prova para juiz federal substituto. Sobre a jurisdição, é correto afirmar que, alternativa A, ela é invariavelmente uma atividade estatal a cargo do Poder Judiciário. Alternativa B, seu escopo social é a pacificação mediante a eliminação dos conflitos. Alternativa C, seu escopo jurídico abrange a descoberta da verdade e a formação da coisa julgada material. Alternativa D, ela é sempre uma atividade voltada à atuação do direito objetivo em concreto. Vamos analisar cada uma das alternativas, portanto. A alternativa A está equivocada. Ela afirma, ela é invariavelmente uma atividade estatal a cargo do Poder Judiciário. Aqui nós temos dois problemas. Em primeiro lugar, que é a parte mais tranquila. Tá aí, item 1. Nós temos, quando a gente fala dos poderes do Estado, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, a expressão, o termo poder está ali entre aspas, porque na verdade o poder do Estado ele é uno e indivisível, e ele é, na verdade, dividido do ponto de vista didático em funções, mas enfim, costumeiramente são tratados como poderes, e a gente está aqui repetindo inclusive o que está ali na assertiva. Então, o mais tranquilo aqui é se afirmar, quando a gente fala das funções do Estado, os poderes do Estado, eles praticam atividades, funções típicas e funções atípicas. Então, quando a gente fala do poder legislativo, a sua função preponderante é a edição de atos normativos de conteúdos geral e abstrato. Mas, inequivocamente, ele, de forma atípica, pode também exercer uma função administrativa. Da mesma forma, a gente pode falar da função do poder executivo. A sua função preponderante, a sua função típica, é a promoção do bem geral, a promoção do bem público, da coletividade, a promoção das políticas públicas. Agora, ele pode, de forma atípica, por exemplo, editar atos normativos. Pensem nos decretos. Quando a alternativa A diz que invariavelmente uma atividade estatal a cargo do Poder Judiciário, nós temos um problema porque a jurisdição ela pode ser prestada também de forma atípica pelo Poder Legislativo. Vejam, inclusive, que está lá no artigo 52, inciso 1º da Constituição. Nós tivemos recentemente o exercício da jurisdição pelo julgamento do processo de impeachment do chefe do Poder Executivo Federal. Então, a função jurisdicional ela é exercida preponderantemente pelo Poder Judiciário, mas não exclusivamente, não é invariavelmente exercida pelo Poder Judiciário. Então, aí já é o suficiente para afirmar que a alternativa está equivocada. Só que quando a questão diz também que ela é invariavelmente uma atividade estatal, nós temos aqui, e aqui não é algo tão seguro, mas nós temos aqui também um problema, porque uma parcela significativa da doutrina vai afirmar que a arbitragem ela é exercício de jurisdição. E a arbitragem ela é o exercício da jurisdição por entes privados. As partes têm liberdades para escolher o árbitro. O árbitro ele se distingue do juiz de direito na qualidade de agente do Estado, exercente de um cargo público aprovado em concurso público de prova e título. Ele exerce a função jurisdicional por uma escolha das partes. Vejam que está lá o artigo 3º do Código de Processo Civil, afirma expressamente a admissão da arbitragem, e também a Lei 9.307 de 96, que regula
a arbitragem. A arbitragem está situada ali no tópico dos métodos adequados de solução de conflitos ao lado da conciliação e da mediação. Tá certo? Bom, então a alternativa A está equivocada por esses argumentos. A alternativa B é a que está correta. Seu escopo social é a pacificação mediante a eliminação dos conflitos. Bom, essa denominação de escopo, os escopos da jurisdição, nos remete muito claramente à obra do professor Cândido Dinamarco. A instrumentalidade do processo, ele apresenta lá quais são os diversos escopos da jurisdição. O escopo não é nada mais nada menos do que os objetivos, as finalidades da jurisdição. Ele apresenta lá os escopos pedagógico, o escopo político, o escopo jurídico e o escopo social. Então, ele afirma expressamente ali na sua obra. Isso não significa que a missão social pacificadora se dê por cumprida mediante o alcance de decisões, quaisquer que sejam, e desconsiderando o teor das decisões tomadas. Entra aqui a relevância do valor justiça. Eliminar conflitos mediante critérios justos, eis o mais elevado escopo social das atividades jurídicas do Estado. Então, na definição do professor Cândido Dinamarco, e a doutrina em peso segue, o escopo social da jurisdição é a pacificação social mediante a eliminação dos conflitos. Bom, aqui, enfim, isso é realmente afirmado do ponto de vista dogmático e lá vai. Só que não devemos desconsiderar a hipótese que isso é, de certo modo, uma utopia, porque, veja, quando a parte que sucumbe, a parte que perde, dificilmente ela vai ter uma paz, né? Então, isso é algo correto do ponto de vista dogmático, mas é algo dificilmente comprovável do ponto de vista empírico. É por isso que a doutrina vem afirmando que a jurisdição ela não é o método mais adequado nessa ode aí de se alcançar a paz social. Tá? O método mais adequado seria a mediação, a conciliação, quando a resolução do conflito ela é obtida pelas próprias partes, com auxílio de um terceiro, mediador, conciliador. Quando esse terceiro tem uma participação mais efetiva, teremos a conciliação. Quando esse terceiro atua de forma mais passiva, teremos a mediação. Claro, é algo muito mais complexo do que isso, mas nesses métodos, que nós chamamos métodos adequados de solução dos conflitos, é que nós teremos, portanto, a efetiva paz social, porque foi uma solução jurídica alcançada pelas próprias partes. Veja que a jurisdição é o exercício de um poder do Estado onde se dá, portanto, uma tutela adjudicada. Nós temos, portanto, uma decisão que é imposta à força. O escopo político, nós falamos da leitura do professor Cândido Dinamarco, os diversos escopos. O escopo político é, por exemplo, a reafirmação do poder do Estado, poder de império do Estado, poder de força do Estado. Então, bom, algumas considerações aí, devagando um pouco, mas a questão não tratava disso. Vamos prosseguir. Então, por que a linha C está errada? A linha C afirma: seu escopo jurídico abrange a descoberta da verdade e a formação da coisa julgada material. Bom, está tudo errado. Escopo jurídico não é definitivamente a descoberta da verdade nem a formação da coisa julgada material. A formação da coisa julgada material não é um fim em si mesmo. Ela consiste no atributo de imunização da sentença, da atividade jurisdicional. Então, a sentença, o exercício da jurisdição é que vai alcançar os fins propostos, o escopo. A coisa julgada ela tem a função de proteger o ato de exercício da jurisdição. Então, a coisa julgada é um ato de proteção, de imunização, portanto, da sentença, lato sensu. Sentença como um ato que que resolve definitivamente a questão jurídica. Bom, e a descoberta da verdade, a discussão a respeito da verdade se insere no campo da cognição jurisdicional, se relaciona com a ideia de prova, e não tem nada a ver com a ideia de escopo da jurisdição.
Aqui entre nós, a busca pela verdade já vem sendo afirmado pela doutrina mais contemporânea, que o exercício da jurisdição, que a prova tem como finalidade a busca da verdade, mas uma busca da verdade possível de ser construída no processo. O processo ele não se dá para a busca de uma verdade utópica. Se fosse exigível do juiz que ele só julgasse, só exercesse jurisdição quando ele tivesse a mais absoluta certeza de que algo é verdade, poderíamos afirmar que nunca teríamos um processo julgado, porque ele só vai ter a certeza de que algo é verdade quando ele presencia. E ele, quando presencia o ato, ele não pode julgar, ele está impedido. Então, a busca da verdade é a busca de uma verdade possível no processo. O próprio ordenamento jurídico trata as questões de presunções, enfim. O escopo jurídico, seguindo a obra do professor Cândido Dinamarco, é a atuação da vontade concreta da lei, não a descoberta da verdade ou a formação da coisa julgada material. A posição do professor Arthur, eu tenho aqui as minhas ressalvas, peço vênia ao professor Cândido a essa afirmação de que o escopo jurídico seria a atuação da vontade concreta da lei. Isso já está ultrapassado, ao meu ver, com todo respeito. Isso é oriundo da doutrina italiana do século passado, professor Giuseppe Chiovenda. Eu não consigo ver uma vontade abstrata distinta de uma vontade concreta da lei, não consigo ver uma vontade da lei, a lei não tem vontade. Eu, no meu livro Anotações de Teoria Geral do Processo, Anotações de Processo Civil, eu tenho definido jurisdição como a atividade do Estado de concretização da norma jurídica, tá? E não a atuação da vontade concreta da lei. Atuar a vontade concreta da lei é extremamente distinto de concretizar normas jurídicas, mas esse, mais uma vez, não é o campo para essa divagação. Como a questão nitidamente trata da obra do professor Cândido Dinamarco, está errada a linha C por conta dessa confusão que se faz do escopo jurídico com descoberta da verdade e formação da coisa julgada material. Bom, e por fim, a linha D. Ela é sempre uma atividade voltada à atuação do direito objetivo em concreto. Bom, jurisdição como exercício do direito objetivo. Nós já vimos que alguns autores, como o professor Cândido Dinamarco, sustentam que a atividade jurisdicional é, sim, a atuação do direito objetivo em concreto, transformar a vontade abstrata em vontade concreta, seguindo ali a concepção do professor Giuseppe Chiovenda. Mas ela nem sempre é assim. Mesmo os defensores desta concepção não sustentam que isso aconteça sempre. Veja, consta no ordenamento jurídico processual vigente, lá no artigo 723, parágrafo único, a afirmação de que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Esse dispositivo aplica-se especificamente às hipóteses do exercício de jurisdição voluntária. Há em sede doutrinária quem repute esse dispositivo inconstitucional, o professor Alexandre Freitas Câmara, por exemplo. Eu discordo. Na minha visão, é sim constitucional esse dispositivo. Mas vejam que, de qualquer maneira, esse dispositivo já é o suficiente para reputar a linha D, a alternativa D, como equivocada. Ela não é sempre voltada à atuação do direito objetivo em concreto. De outra sorte, é comum afirmar em sede doutrinária que o Poder Judiciário não serve para fixar teses jurídicas e ele resolve casos jurídicos concretos. É verdade, mas nós temos o caso excepcional do controle concentrado de constitucionalidade, a DIN, a DC, a DPF, onde não se resolve casos lides, casos concretos. A doutrina chama, costumeiramente, são chamados de processos objetivos. Não há ali posições subjetivas em julgo.
a análise jurídica sobre a constitucionalidade ou não, ou uma interpretação conforme as técnicas de interpretação constitucional de um certo dispositivo. Então, seja pela existência dos processos objetivos, seja pelo excepcional caso de exercício de jurisdição por equidade do artigo 723, parágrafo único, especificamente quanto à jurisdição voluntária, a linha D está, portanto, equivocada. Então, senhores, essa foi uma questão ali aplicada nesse ano de 2018 para o concurso de juiz federal substituto do TRF da terceira região. Veja, é uma questão sobre jurisdição bastante dogmática e me parece que era bem possível de ser respondido, uma questão muito boa. Tá bom? Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, até uma próxima. Peço para que vocês compartilhem o visto, compartilhem esse vídeo, dê o joinha que gostaram e, por favor, ativem o sininho para receberem mais informações. Fiquem todos com Deus e até a próxima.